Nosso Deus é maravilhoso. Ele prepara pessoas para uma missão especial. Esse foi o caso de José. José era um bom judeu. Conhecia a palavra de Deus. Frequentava o templo. Sempre era justo. Comunhão com Deus. José é um homem bom. Sempre obedeceu os mandamentos de Deus. E podemos imaginar José sempre cantando os salmos. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Jesus era um trabalhador, bom trabalhador, justo, sempre cobrou certo, sempre à disposição para ajudar as outras pessoas. Ele acreditava em Deus, amava Deus e queria servir Deus. E um dia, ele começou a conversar com Maria. Também, Maria, uma mulher de Deus. Uma mulher também que tinha uma missão muito, muito especial. Podemos imaginar José também como adoradora, pessoa de oração, pessoa de escuta de Deus. Deus muda a vida das pessoas. José pensou que ia casar com Maria e ter filhos, e José começou a construir a casa, porque eles tinham que ter casa. E antes de casar, o homem construía a casa para o casal morar. E podemos imaginar o carinho e o amor. Então, de um ano mais ou menos, que ele dedicou, além de trabalhar como carpinteiro, mas também de construir a sua casa. E foi uma surpresa para ele, quando a noiva voltou daquela visita com Isabel e Zacarias, e parecia que ela estava grávida. E ele não entendeu. Acreditou que ela era virgem, era o tipo de pessoa para obedecer, e ele ficou totalmente confuso com a gravidez. Eu vou ler para vocês Mateus 1, a partir de 18. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitaram, aconteceu que ela concebeu pela virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era um homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto ele pensava assim, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem
do Espírito Santo. Maria dará à luz um filho a quem tu, José, porás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Despertando, José fez como o anjo do Senhor havia mandado, e recebeu em sua casa sua esposa. Podemos imaginar a conversa de José e Maria. E Maria disse: sim, José, eu sou virgem. José, eu concebi do Espírito Santo, porque Deus tem uma missão para mim, para nós. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. José é Deus. José é Deus que está assumindo um corpo humano. Estou formando o corpo humano de Deus, Emanuel, dentro de mim. José, esta é uma missão muito sublime. E você vai comigo, José? Você vai me ajudar, José? E José e Maria fizeram alguns votos para fazer um serviço para Deus. Para Deus assumir uma natureza humana. Fizeram votos para servir. Prometeram servir. Prometeram um voto de castidade. Sim. Obediência para promover o reino de Deus. Fizeram um voto. José disse sim. Sim, eu aceito. Eu vou ser seu esposo, Maria. Eu vou trabalhar e vou sustentar esta nossa família. E decidiram viver em castidade, de não pecar, e de consagraram-se a este serviço de Deus, de constituir uma família. E esta família tinha Deus, neném Deus, criança Deus, jovem Deus, morando com eles. Podemos imaginar como era a vida de casados completamente diferente. José recebeu Maria como sua esposa. E Maria, cheia de graça, certamente orou por José. E José também ficou cheio do Espírito Santo. Maria passou os 9 meses. Nasceu Jesus, foi difícil. Tiveram que fazer uma viagem. E ele nasceu numa manjedoura em Belém.
ela deu à luz um filho, Emmanuel, Deus conosco. Todo dia, este casal, os dois se entregaram radicalmente a Deus e guardavam o segredo que não eram um casal normal, eram bem diferentes que todos os outros casais. E podemos imaginar José trabalhando e fabricando mesas e portas, janelas e cadeiras e sustentando a família pelo trabalho dele. José foi o grande protetor de Maria e de Jesus. Era maravilhoso esta Sagrada Família, pela presença divina. José aceitou ser o pai adotivo de Jesus. Podemos imaginar Maria e José e a criança Jesus, e como discutiam a palavra de Deus, e como eram fiéis de aguentar, de ir frequentar o templo. A santidade estava nesta família, grande modelo para muitas famílias. Foi educado Jesus, mas Jesus era menino, Deus, criança, adolescente, Deus. E foi algo interessante que aconteceu com 12 anos. Ele falou, não sabia que eu deveria servir o meu pai, entendendo que estava aí servindo Deus, o Pai dele. Podemos dizer que José é um modelo para os pais trabalhadores, que têm que ser também líderes nas famílias. Pais livres de qualquer vício, de problemas. O modelo. Você pode imaginar a beleza do amor que José teve por Maria, a admiração que teve a Imaculada, cheia de graça, cheia do Espírito Santo. José casou, viveu com a nova Eva, sim, e ela tinha dons sobrenaturais. Ela tinha um dom de sabedoria, de saber o que Deus queria. Ela era uma adoradora. Ela recebia mensagens de Deus. O Espírito do Senhor sempre estava sobre Maria. O amor que estava nela era o amor divino. Ela tinha o dom de servir e o dom de reconhecer o mal e mandar embora o mal, e de sempre ministrar e servir as outras pessoas. Podemos imaginar a caridade que esta família tinha. E quando algum pobre, uma pessoa carente, veio pedir alguma coisa, esta Sagrada Família sempre
ajudava, cuidando, amando as outras pessoas. Interessante como Deus se manifesta. Como Deus se manifestou com Maria e com José. E como Deus se manifesta a nós. Sim. É muito importante fazer a divina vontade. E no dia a dia, na Sagrada Família, sempre houve uma harmonia entre eles, a presença divina naquela casa. E podemos imaginar a adolescente, o jovem Jesus falando da Sagrada Escritura, porque ele era jovem, Deus. Ele aprendeu a ser carpinteiro, mas Jesus, Deus, jovem, certamente estava em sintonia com Deus. Podemos imaginar a família, a Sagrada Família, dialogando e conversando sobre o Salvador prometido. E Maria e José falavam com ele: filho, é você que tem uma missão muito especial. E Deus vai dizer quando é a hora de você começar. Imagine uma família de pessoas cheias de Deus, pessoas que vivem com a palavra de Deus, pessoas que escutam a voz de Deus. Uma família santa, uma família que vive na pureza, uma família fiel a Deus, uma família que sempre queria fazer a divina vontade. Nós sabemos que Maria sempre vivia com a divina vontade reinando nela. E certamente ela levou José também de fazer a vontade de Deus. Deus reinava naquela Sagrada Família. Uma presença divina nesta família. É o que Deus quer. O que Deus quer para cada um de nós. Senhor, queremos fazer uma oração para que as nossas famílias sejam totalmente consagradas a Deus. Jesus, reina sobre cada um de nós. Clamamos e pedimos, Jesus, pelas famílias que estão sofrendo, pelas famílias que estão tristes, pelo falecimento dos queridos. Maria, José, Jesus, por favor, clamamos e pedimos pelas famílias. Venha, ó Deus, reinar sobre as famílias do Brasil.